nos céus. Nós te louvamos e te agradecemos, Deus, porque até aqui o Senhor esteve conosco. Meu Deus, agora, Pai, usa mais uma vez o teu filho. Com certeza o Senhor já entregou a palavra, Senhor, colocou no seu coração e vai usar ele, Senhor, como canal de bênção nesta noite. Meu Deus, que nós possamos, Pai, derramar o nosso coração na tua presença, Pai, e ouvir a tua voz, Pai. Meu Deus, que o teu filho, Pai, com certeza, meu Pai, o Senhor já derramou sobre ele o teu Espírito Santo, a unção do teu Espírito Santo. Pai querido, Pai amado, continua, Senhor, nos abençoando, Pai, que nós possamos sair daqui renovado, fortalecido, Senhor, através da tua palavra, porque a tua palavra é alimento e sustento para as nossas vidas, Pai. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente, coração, me deu perdão, restaurou. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo as minhas mãos. Ao Cristo que venceu, o Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Com estes louvores eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém. Você é feliz de estar na casa do Senhor essa noite? Amém, meus irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 126. Estou muito feliz de estar essa noite aqui com os irmãos, aqui na congregação do Cedro. Louvo a Deus pela vida do meu amigo, pastor
pastor Davi. Pastor Davi. Que Deus te abençoe, pastor Davi. Tu és uma bênção, pastor Davi. Que Deus cumpra todas as suas promessas sobre você, meu amigo. Eu te amo em Cristo Jesus. Todos os obreiros, Deus abençoe vocês. Júnior, meu amigo, quanto tempo que eu não te via? Deus te abençoe. Deus abençoe toda a igreja do Senhor que está aqui, meus filhos, minha esposa. Os irmãos acharam a palavra do Senhor, amém? Salmo 126 diz assim: quando o Senhor decidiu ou trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. E nós dizíamos: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos voltar outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro, como as correntes das águas no sul. Porque os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. E aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Amém? Os irmãos querem estar sentados. Manduce, Deus abençoe, Manduce. Irmã Alessandra está ali. Deus abençoe, irmã Alessandra. Todos vocês são uma bênção de Deus. Samuel e Helene, né? O Japa deve estar lá, o Japa está lá, né? Deus abençoe sua esposa, os filhos. Deus abençoe. Tenho bastante amigos aqui, né? Vocês ficam comigo pelo menos uns 20 minutinhos, amém? Aí nós vamos para casa tomar sopa, comer o lanche, ou dormir com fome, né? É quem não cozinhou e não sobrou almoço aí. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra muito conhecida. Nós já ouvimos muito falar sobre o Salmo 126. O Salmo 126, ele é um retorno de um processo. O processo está no Salmo 137. Se você ler o Salmo 137, diz assim: junto dos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos. Quando nos lembrávamos de Sião, sobre os salgueiros que há no meio dela pendurados, penduramos as nossas harpas. E aqueles que nos levaram cativos pediam de nós uma canção. Mas como, diziam os judeus, como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? É certo, irmão, que para Deus nos levar ao propósito, existe um processo. E uma coisa que eu aprendi é que o propósito não nasceu por causa de mim. É eu que nasci por causa do propósito. O propósito não se formou depois que você nasceu, não. O propósito já estava estabelecido na eternidade. E Deus, com aquele propósito estabelecido na eternidade, Ele disse assim: eu vou enviar para a terra o irmão Júnior. Eu vou enviar para a terra o pastor Davi. Eu vou enviar para a terra o irmão Robson. Eu vou enviar para a terra a irmã Alessandra. Eu vou enviar para a terra o irmão Samuel. Por isso que o Salmo 139, lá no verso 16, se eu não me engano, diz assim, que os olhos do Senhor viram o nosso corpo ainda sem forma. E nos seus livros ele escreveu uma história a meu respeito,
mesmo quando nenhuma das páginas ainda havia sido vividas. Ou seja, o propósito foi estabelecido na eternidade e eu nasci para cumprir esse propósito. E da mesma forma que eu nasci com um propósito estabelecido no céu, você também nasceu com um propósito estabelecido por Deus. E isso, aleluia, não está predefinido. Isso não está condicionado à família que você nasceu, à condição financeira que você nasceu, ao bairro que você nasceu, à cidade de onde você veio. Eu posso te dizer com certeza, em poucas palavras essa noite, que aquilo que Deus escreveu a teu respeito, Deus está disposto a cumprir em você. Então, irmão Robson, é uma predestinação? Eu estou destinado a cumprir este propósito? Não. Porque você tem a decisão de querer cumpri-lo ou não. Então, essa noite não é sobre a promessa que nós recebemos, é sobre a resposta que nós damos acerca da promessa e do propósito que Deus determinou para nós. Mas eu preciso dizer uma coisa, que para que o propósito e a promessa de Deus se cumpra na nossa vida, existe o processo. E o processo vem acompanhado das surpresas de Deus. Eu costumo dizer que Deus, no Salmo 126, Ele tem 3 linguagens de amor para com seus filhos. 3 linguagens de amor. Qual que são as linguagens? A primeira linguagem que o Senhor tem de amor para com seus filhos está no verso 1, quando diz assim, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos com os que sonham. E sonho é uma linguagem de amor que Deus nos dá. Lembra de José? José não sonhou? José teve um sonho. E o sonho, ele via o sol e a lua e as estrelas se curvando perante ele. Olha que sonho lindo! Sim ou não? Linguagem de amor de Deus. Deus estava falando para ele que o sol e a lua aqui, pode ser o pai e a mãe, mas pode ser os governos se curvando diante dele, porque olha o que aconteceu com José. Aleluia. Mas quando Deus deu o sonho, Deus não contou o meio. Porque se Deus contasse o meio para José, você acha que José tinha saído da casa do pai dele? Ou você acha que o José tinha contado o sonho que ele tinha recebido? Irmão, ele não ia contar o sonho. E se ele não conta o sonho, o processo não se cumpre. Se o processo não se cumpre, o propósito não se cumpre. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus estabeleceu algo para você viver, eu não vou falar para você que vai ser fácil, mas eu vou falar para você que Deus vai te acompanhar em todo o processo que você viver. Porque se Deus falou, Deus se encarrega, Deus se compromete com aquilo que Ele assume. Em Números capítulo 23, no verso 19 e 20, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria; falaria ele, não cumpriria.
Então essa noite eu vim aqui, nessa noite fria, nós não estamos em muitos aqui, mas meus irmãos que estão na internet, você que chegou aqui essa noite, eu vim aqui te dizer que se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Se Ele te deu o sonho, se foi o Senhor que te deu o sonho, pode passar os dias, podem passar os anos, podem passar os meses, você pode mudar de cidade, você pode perder os parentes, você pode perder os colegas, e alguns amigos podem te deixar, mas o Senhor Deus vai contigo, para garantir o cumprimento da palavra. E se eu puder te dar um conselho essa noite, seja ousado nos teus sonhos, não economize criatividade e não se limite ao impossível, aquilo que você está vendo. Aleluia, porque a fé é o firme. O que é o firme? É o firme fundamento, e além de ela ser o fundamento, ela também é a certeza. Logo, eu posso colocar o pé e não ver o chão, mas a minha fé ela é tão forte que o meu pé eu vou colocar adiante e Deus vai construir o chão aonde eu preciso pisar. Se contasse para José que a linguagem do amor de Deus lhe comprometeria a saída do conforto da casa do seu pai, da casa da sua mãe, de desenvolver anos e anos de relacionamento com a sua família e levá-lo para um lugar diferente, serem vendidos, ser escravizado. Lembra da menina Ciro Fenícia, a menina a serva de Naamã? Olha só o que essa menina viveu. As tropas da Síria entraram dentro de Israel, levaram cativa a menina foi parar na casa de Naamã, e lá na casa de Naamã ela está sendo serva de um homem que tirou a oportunidade dela viver sonhos, dela viver projetos, dela viver propósitos dela que ela tinha estabelecido na sua vida, dentro da casa da sua mãe, e foi colocá-la num lugar onde ela se tornou serva. E lá dentro daquele lugar ela olhou e conheceu o seu senhor, que era leproso. E o que essa menina fez? Ela olhou para aquele homem, olhou para a mulher dele e disse assim: se o meu senhor, quem dera, oxalá, que o meu Senhor estivesse em Israel e conhecesse os profetas, ou o profeta, ou o Deus de Israel, Ele restauraria dessa lepra. Irmão, na lógica humana, sabe o que essa menina deveria fazer? Amaldiçoar esse homem. Esse homem me tirou da casa do meu pai, tirou da casa da minha mãe, abortou todos os meus sonhos e me trouxe para um cativeiro. Eu quero mesmo que esse homem morra. Esse é o pensamento lógico. Esse homem está leproso, eu quero que ele morra dessa lepra. Mas uma coisa existia naquela menina, uma fé que ela não poderia negar. É uma fé que ela não está condicionada ao momento e nem ao ambiente. Porque o momento pode estar te influenciando para você negar a fé. O ambiente também pode não estar sendo favorável para você permanecer na fé. Mas aquela menina foi plantada uma fé dentro dela, e aquela fé não poderia ser negada. E aí eu pergunto para você, como nós reagimos ao ambiente, ao momento e à fase
que nós estamos vivendo com relação à nossa fé. É o ambiente que determina que fé eu tenho, é o ambiente que determina como eu me movimento, ou é a fé que foi implantada dentro de mim, que vai regrar o meu passo, que vai regrar a minha decisão, que vai regrar para onde eu estou indo, que vai regrar os meus relacionamentos, que vai regrar para onde eu quero chegar. Aquela menina tinha sonhos. E aquela menina também não podia negar a fonte que ela bebia. Porque a fonte que ela bebia era a fonte de águas de milagres, águas de misericórdia, águas de compaixão, águas de restauração. Então, de uma fonte não pode se jorrar dois tipos de água, já disse Tiago. Ou a tua fonte está jorrando águas amargas, ou ela está jorrando água doce. E se você estiver bebendo água doce, você não tem condições de jorrar a água amarga. Como também se você estiver bebendo de águas amargas, meu irmão, você nunca vai conseguir ser uma fonte de água doce. Então essa noite nós precisamos, nesses poucos minutos, sair daqui determinando quais serão os nossos passos, para nós vermos uma fé que promove milagres. E uma fé para promover milagres, ela precisa estar fundamentada nas atitudes daquele que viveu antes de nós e deu a sua vida por nós, a vida de Cristo Jesus. Sonhos. 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 Quantos sonhos? Quantos crentes pararam de sonhar por causa do processo? Irmão, quantos crentes estão na igreja frustrados porque eles sonharam e quando começaram a peregrinar no caminho que ia levar para o sonho, as feridas, as decepções, as frustrações, as incompreensões foram criando proporções maiores. E você pensou assim: aonde está o Deus que me deu o sonho? Eu vim aqui te dizer onde está o Deus que te deu o sonho. Ele está no mesmo lugar. Ele está no mesmo momento. E aonde, irmão Robson? Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Como acreditar? Quando Israel estava vivendo, eu falei na sede domingo, o pastor Davi até comentou, e eu falei sobre a árvore e o processo que a árvore vive. E um dos processos que a árvore vive é o processo da poda. E por que quem está cuidando da árvore poda a árvore? Porque ela precisa crescer para o lugar correto. E quando Israel está vivendo o Salmo 137, ele está vivendo a poda de Deus. Eles estão vivendo o não de Deus. E sabe quantos anos demorou o não de Deus? 70 anos. É pouco ou é muito? É muito, né? Pensa você viver 70 anos uma poda, Deus dizendo não. Você quer cantar em Sião? Como entoaremos o nosso cântico em terra estranha? Vocês vão ficar 70 anos sendo podados aqui na Babilônia. Porque, irmão, o sim de Deus ele te promove, mas o não de Deus te protege. O sim de Deus a gente gosta de receber, mas o não de Deus nos conserva. Então, enquanto Deus deixa Israel
junto aos rios da Babilônia, chorando, Deus está preparando um Israel para viver o Salmo 126, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Então em algum momento Deus vai tirar, mas Deus não tira porque Ele não te ama. Ele não tira porque Ele não gosta de você. Ele tira porque Ele quer que você cresça na direção certa. Aleluia. E o que Deus fez com Israel é justamente isso. Ele podou por 70 anos. Vocês estão vivendo muito idólatras na terra que eu entreguei para vocês. Então eu vou levar vocês para o cantinho do pensamento. Quantos já passaram pelo cantinho do pensamento aqui na escola? Eu peguei ainda a fase, irmão, que a professora tinha uma régua desse tamanho de madeira. Quem pegou essa fase aqui? Ela era literalmente desse tamanho. Hã? Eu acho que era mais fácil, qualquer coisa, ela dar uma reguada, né? E quando você estava um pouquinho desobediente, você ia para o cantinho do pensamento. E o que Deus fez com Israel? Eu vou colocar vocês no cantinho do pensamento. 70 anos. E nesses 70 anos eu vou trabalhar para que os sonhos se cumpram. E o processo de Deus é igual, quem gosta aqui de caldo de cana com pastelzinho de queijo, irmão? Quem gosta? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. É bom, né, irmão? Agora você já viu como é que a cana é preparada para você tomar esse caldinho de cana? Com limão ainda, né, irmão? Pensa, bem geladinho. Compra, pastor Davi, me convida para me tomar. Mas você já viu como é que é feito? Coloca a cana, vai uma vez e moe. Vai a segunda vez e moe. Vai a terceira vez e moe. Quando você pensa assim, parou. Aí o camarada pega a cana, dobra 2, dobra 3 vezes e joga de novo no processo. É assim que o processo de Deus trabalha em nós. Porque enquanto Ele nos joga no moedor, Ele está retirando a melhor essência. Porque o segredo do caldo de cana não é passar menos vezes. É quanto mais você passa, você retira a melhor essência da cana de açúcar. Então, se estiver doendo hoje para você, saiba que Deus está extraindo o melhor de você. Porque enquanto Ele te joga no moedor, Ele está te preparando para aquilo que Ele tem lá na frente. Aquilo que Ele vai fazer em você, com você e através de você. Você recebe essa palavra aqui essa noite. Sonhos. E o processo, ele vai te posicionando. No começo, irmão, do sonho, a gente corre, mas depois nós começamos a andar com mais maturidade. Mas o segredo é encontrar o equilíbrio, é nem correr e nem parar, é continuamente acreditar e dar os seus passos. Irmão, faça tudo aquilo que estiver ao seu alcance para cumprir e para ver o cumprimento das promessas de Deus. Porque aquilo que não depender de você, Deus fará. Aquilo que fugir das tuas mãos, não, eu fui até aqui. Tem um hino de Daniel e Samuel, quem é mais antigo aqui que gostava de ouvir, que cantava assim, ó, aonde chega o meu limite, começa o agir de Deus. Você diz que a saída não existe, Ele diz, aqui estou eu. Quando a solução humana vai embora,
e o impossível vem. Se não tem a porta, ele abre a janela. É no impossível que ele se revela, pois a solução para tudo ele tem. Faça tudo aquilo que estiver a seu alcance, porque tudo aquilo que você não puder fazer, Deus fará por você. A minha função, pastor Davi, é obedecer. A minha função, irmão Samuel, é crer naquilo que Deus me prometeu. Eu não sei como vai acontecer, como Elias, irmão, quando Elias profetizou e disse não vai chover, ele disse e agora o que vai acontecer? Ele não perguntou, irmão. Deus disse para ele: eu já ordenei os corvos para que te levem pão pelo amanhã, e te levem pão e carne pelo amanhã, e pão e carne ao anoitecer. Qual era a obrigação do profeta? Era profetizar. Não vai chover, não vai subir orvalho. Agora quem vai cumprir, quem vai prover, quem vai fazer acontecer aquilo que o profeta não pode fazer, é o céu, é Deus, é a eternidade em Deus, que vai se mover para cumprir aquilo que o obediente está posicionado. Sonho. Quando o Senhor, depois do processo, vem o cumprimento. Aí um dia o Senhor disse assim: chegou o tempo. E quando chega o tempo, irmão, não é você que força a porta. E tem um pastor que ele fala que quando chega o tempo de Deus, não é você que pesca, é o peixe que pula dentro do teu barco. Quando chega o tempo de Deus, irmão, você não força a porta nenhuma, meu Júnior. Quando chega o tempo de Deus, quando Deus disser assim, é agora, vai dormir tranquilo. Eu não tenho ninguém ao meu favor, você não precisa ter ninguém aqui ao teu favor. Você precisa alcançar o favor. Você não precisa de autoajuda, você vai precisar da ajuda do alto. E quando a ajuda do alto vem, irmão, como diz o Salmo 121, quando o salmista está num questionamento, ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, e ele pergunta: de onde me virá o socorro? Ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor, vem de Deus. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando chega o tempo de Deus, até quem está tentando te prejudicar, te ajuda. Quantos lembram de Abraão e Ló? Lembra de Abraão e Ló? Abraão, quando Deus falou com ele, Gênesis 12, disse assim: e disse o Senhor: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para o lugar que eu, o Senhor, te mostrarei. Obediência, você vai e eu revelo o que eu vou fazer. Então cada passo que Abraão dava, Deus dava o próximo passo, a revelação do próximo momento. E Abraão, quando saiu, levou Ló, o seu sobrinho. Chegou o momento que a promessa era para Abraão. Abraão e Ló já não estavam mais se firmando. Os pastores de Ló e Abraão não estavam mais se acertando. Abraão e Ló chegaram a uma conclusão: vamos sentar aqui, vamos conversar. Você é meu tio, eu sou teu sobrinho. Nós não podemos ficar brigando aqui. Os nossos pastores não estão se dando mais certo. Então faz o seguinte. Disse Abraão para Ló: se tu escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Se tu escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Vai cada um para o seu caminho. A ordem de escolha deveria ser de Abraão, porque Abraão era o mais velho, era o tio de Ló.
Mas a Bíblia diz que Ló olhou para as campinas do Jordão, verdejante, e disse assim: eu vou para as campinas. E deixou a parte pior para Abraão. Mas a Bíblia diz assim que Deus imputou por justiça sobre a fé de Abraão. E aonde Ló escolheu, se tornou Sodoma e Gomorra. E foi destruído pelo fogo. E aonde Abraão escolheu, o Senhor deu como terra prometida. A terra que mana leite e mel. Então, se alguém estiver cometendo injustiça com relação a você, eu vim aqui te dizer essa noite: se você estiver obedecendo o propósito, obedecendo a promessa e vivendo sobre fé que promove milagres, vai dormir tranquilo, porque existe um Deus que pratica a justiça. Deus não dorme. Pode passar o tempo que passar, mas a promessa de Deus permanece de pé. O cumprimento. Quando o Senhor nos trouxe, sonhávamos, e sobre a nossa boca se viu sorrisos, e sobre a nossa língua cânticos. Duas linguagens de amor de Deus: sorrisos e cânticos. No capítulo 137, eles se juntavam junto aos rios da Babilônia, assentavam e choravam. No dia do processo a gente chora, mas no dia do cumprimento, o Senhor nos dá sorriso e nos dá cânticos. Por isso que em Cantares capítulo 2, diz assim: a chuva já se foi, o vento já se foi, aparecem-lhe as flores, vejo o cantar dos passarinhos, o inverno já se foi, e o tempo de cantar chegou. E eu quero falar para você que essa noite, que se hoje você estiver chorando, não pense que Deus te abandonou. Ele vai te trazer para o lugar do sorriso e do cântico. E agora eu quero orar com você. Posso orar, pastor Davi? Se coloque de pé, meu irmão. Irmão Robson, eu não entendo como Deus vai me tirar desse buraco. Deus vai te tirar desse buraco. Irmão Robson, eu não sei como Deus vai me tirar dessa situação. Deus vai te tirar dessa situação. Agora não me pergunte como. E não queira colocar Deus numa caixa e pensar que Deus vai trabalhar do jeito que você imagina e espera que Ele trabalhe. Porque Deus pode vir de um lado que você não imagina que Ele viria. E Deus pode trazer alguém que você menos esperava. Você diz assim: não, esse aqui eu nunca imaginei. É esse mesmo. Já ouviram aquele testemunho de um homem que não gostava de uma irmã que era crente? Ele não gostava dela, ele não gostava de Deus, ele não gostava de Jesus. E aquela irmã em casa numa prova, orando, precisando de uma compra, precisando de uma provisão. E aquele homem, ele era vizinho dessa mulher aí, e ele disse assim: olha, hoje eu vou abusar com a fé dessa mulher. Ele foi no mercado, fez uma compra, e ele falou assim: eu vou entregar na casa dela, e eu vou falar que foi o diabo que mandou entregar.
E eu quero ver o que ela vai me dizer. E aquele homem fez uma compra. E ele levou para aquela mulher. E aquela mulher orando. E aquele homem chegou na casa da mulher, bateu na porta, ela abriu. E ele disse assim: eu vim aqui, está aqui essa compra. E eu vim aqui te entregar. E ela começou a dar glória a Deus, ela começou a dar aleluia, ela começou a glorificar, porque ela estava orando, que ela estava precisando daquela provisão. E aquele homem disse assim: ó, sabe quem mandou te entregar essa compra? Ela estava tão alegre, ela estava tão feliz com a provisão. Ela disse: não sei quem mandou, não sei quem pediu para você trazer aqui. Ele disse: foi o diabo. Aí ela continuou glorificando, ela continuou adorando, ela disse assim: aleluia. E ele não entendeu nada, ele disse: foi o diabo que mandou trazer. Ela disse: sim, glória a Jesus, porque quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Então não conjecture de onde vai vir, mas a provisão de Deus virá. Vamos orar juntos? Nós estamos um pouco afastados, e eu queria orar junto com você aqui. Se você puder chegar aqui, vamos orar junto aqui. Se a palavra do Senhor fala no teu coração. Sim, Jesus, Tu és bom, Tu és bom. Deus vai prover da onde você menos espera. Deus vai fazer de um jeito que Ele nunca fez. Deus vai fazer de um jeito diferente. O bom é servir Jesus, pastor Davi, que para um ele lança um lodo no olho e cura, para outro ele diz assim: perdoados estão os teus pecados, para outro ele fala: toma a tua cama e anda, e todos os três são curados, todos os três são libertos. Deus vai fazer de um jeito que você não espera. Deus está cuidando do teu futuro, jovem. Deus está cuidando dos teus anseios. Deus ele só está falando para si: seja um pouco menos impulsivo e aprende a depender um pouco mais da minha presença. Para as famílias aqui eu quero dizer uma coisa: a sua casa será uma casa geradora de milagres. A bênção que está sobre a tua vida vai atingir os teus filhos. Ei, aquilo que Deus está começando em você, Ele também vai dar continuidade na tua casa, nos teus filhos. Eu libero uma palavra aqui nessa noite, que sobre a tua casa será uma casa geradora de profetas, de homens, de mulheres, para continuarem aquilo que Deus já estabeleceu na eternidade acerca da tua casa, da tua família. Feche teus olhos. Senhor Jesus, eu apresento esta igreja, eu apresento os filhos desta casa, eu apresento, Senhor, os jovens desta congregação. Eu te apresento, Senhor, estes teus filhos que estão aqui nesta noite na campanha, que estão aqui, Senhor, com um propósito, que não entendem o processo, mas obedecem mesmo não entendendo, que estão dispostos a ver as tuas promessas se cumprirem. Eu libero uma palavra nesta noite, Senhor, que toda ansiedade caia por terra, toda demasia de ansiedade caia por terra, toda depressão sobre um passado que não pode ser mudado caia por terra, todas as frustrações, as feridas, a partir da cruz do Calvário eu libero uma palavra, Senhor, e a palavra de luz, luz no meio das trevas.
Eu nesta noite, através do teu nome, Jesus, ministro liberdade. Ministro liberdade sobre um passado que não pode ser mudado, mas pode ser nessa noite perdoado. E segundo a tua palavra, cumpre as promessas sobre estes teus filhos esta noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Abraça alguém que está no teu lado e compartilha isso que você está recebendo de Deus. Pois estás comigo. Sim, Jesus. Não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Eu não estou sozinho, mas tu estás comigo. Temer porque Glória a Deus. se eu estou Aleluia. guardado porque nunca perdeu batalha. Teu nome é Jeová Jireh, tiração de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Tiração de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier. Tiração de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Tiração de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Glória a Deus, amado. Quantos podem dar uma glória para Jesus? Viva o processo, não desista, tá? Porque se não passar no processo, a vitória não virá. Tem que passar o processo. Mas Deus está conosco nesse processo. Você não está só. E é nesse processo que a gente é forjado. Amém? Quantos querem louvar a Deus pela vida do presbítero Robson? Obrigado, meu amigo. Deus te usa sempre, tá? Sempre um prazer te ouvir. E eu sei que é Deus te usando. E a gente vai sair daqui renovado, para a glória do nome do Senhor. Amém? Aleluia. Valdinei, obrigado. Daiane, obrigado. Samuel e Gabriel, obrigado. Deus abençoe vocês. Nossa banda, a todos que estão aqui nessa noite. Não desista, tá? Continue firme, porque a nossa vitória está na nossa perseverança. Amém? Aleluia. E uma coisa é certa, nunca vamos estar só. O Senhor sempre estará caminhando conosco, porque é promessa dele: eis que estou convosco todos os dias. Às vezes o amigo abandona, o vizinho abandona, o pai e a mãe abandonam, o irmão abandona, mas olha para o alto. Jesus está contigo, você não está só. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar orando por essa caixa depois, os pedidos que estão aqui. Queremos louvar a Deus pelos nossos internautas. Deus abençoe. Eu sei que aí no lar foram abençoados. Nós queremos justificar a ausência do pastor Júlio. Hoje ele ficou cuidando um pouquinho da irmã Normélia, tá? Descansar um pouquinho. A irmã Normélia precisa também, né? Dele do ladinho ali às vezes. Então esse é o motivo que ele não está com a gente. Onde está o Evair, o jovem? Ah, está ali. A gente já apresentou aqui no domingo a tua carta, você estava no retiro, né? Veio lá do Jardim Regina, é isso? Não. Primavera, mas é Jardim, né? Então tá bom, é Jardim Primavera. Deus abençoe. Fala um amém pelo jovem ali. Evair, glória a Deus, já está ali, fazendo parte do grupo de jovens, né? Isso é bom demais, se envolver e estar junto, tá bom? Vamos orar pelo Japa. Vem cá, Japa. O Japa hoje está fazendo 29 anos, segundo a mamãe dele passou para ele.
A gente vai orar. Tem mais alguém de aniversário aí? Nós possamos orar junto. Vamos ficar de pé. A gente vai cantar parabéns, tá? Escuta, amanhã não vai ter ensaio com os casais? Não, né? Porque vão preparar a igreja. Vai ter vigília, eu acho, também. Amanhã, a partir das 22 até não sei que hora, mas quem vai estar ministrando? Pastor Rafael de Balneário. Bênção de Deus, vai estar aqui. Mas é só para os jovens? Toda a igreja. Está ali o Rafael Luiz, ó. Bença ele, tá? Já pregou aqui várias vezes, pregou lá no Santiago. É uma pessoa maravilhosa. Então vem para cá, tá? Não é só para jovem não, né? Não é só para jovem não, né? Então tá. Pode fazer. Aleluia. Meus irmãos, também que gostaria de fazer o convite aqui, que esse final de semana, esse templo aqui, vai se transformar num quartel. E esse quartel tem o general, nosso Jesus Cristo. E nossas crianças vão estar aqui, nesse lindo trabalho, de 31º trabalho do grupo Pérolas Preciosas. Eu gostaria de convidar a todos, tragam seus vizinhos, crianças que não conhecem Jesus ainda, tragam para cá. Essa igreja vai estar muito linda, muito preparada. Nossas crianças já ensaiaram, ontem tivemos aqui, foi uma das coisas mais lindas que nós já vimos, né, Júnior? Nos emocionamos assim com a dedicação das nossas crianças. E eu gostaria de convidar a todos a participar, sábado e domingo, amém? Amém, querido. Pensa numa coisa linda, é um trabalho infantil. Pensa na alegria, na felicidade, todos nós. E pensa, a glória de Deus se manifesta. E eu tenho certeza que esse final de semana vai ser um final de semana que vai ficar marcado na Igreja do Cedro. Então vem para cá, amém? Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical, é a última lição do trimestre. Vem mais cedo, que eu acho que vai ter um café corajoso ou medroso? Vai ter um café medroso, aquele que vem acompanhado, então vem mais cedo, vai ter ali atrás, tá? Toma um cafezinho, 8 horas. O Gessé prometeu que vai fazer um café daquele de hotel, né? Aqueles hotéis 5 estrelas. Chega de manhã, tu não sabe nem o que pega. Então vem para cá 8, vai ter esse café e depois a nossa escola finalizando o trimestre aqui. Amém? Vamos orar pelo Japa? Vamos lá? Aleluia. Vem cá, o irmão Jean. Vem cá. Ora aqui no microfone e eu vou ali orar pelo Japa ali e abraçar ele. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar. Esse pedido que tem dentro desta caixa, que Deus possa ouvi-la, né? E cumprir aqueles propósitos que estão ali. Oramos. Amantíssimo Deus, Pai de bondade. Deus, aqui está, Senhor Jesus querido, esses pedidos, Senhor. Tu sabes, Tu conheces, Deus querido. E Tu podes, Deus querido, todas as coisas, Senhor. Pai querido, aqui está, Senhor Jesus querido, esses pedidos. Porque somente Tu, Senhor, pode, Senhor, concretizar, realizar, Senhor, na vida de cada um, Deus. Pai querido, usa, Senhor Jesus querido, uma vez mais, Senhor Jesus querido, a Tua vontade, Senhor, para realizar, Senhor, tudo aquilo, Deus querido, que pede, Senhor Jesus querido, em Teu nome, Senhor. Pai maravilhoso também, Senhor, Pai querido Japa, Senhor, que está ali, Deus querido, fazendo, Pai, mais um ano de vida, Senhor. Senhor, como Tu és bom, como Tu és maravilhoso. Guarda ele, Senhor, dando mais um ano de vida. Pai querido, completa, Senhor Jesus querido, todos aqueles propósitos, Deus, que Tu tem em sua vida. Guarda ele, livra de todo o mal, porque Tu sabes todas as coisas, Deus querido. Em Teu nome, Senhor Jesus querido, nós Te agradecemos por tudo, Deus. Amém e amém, Senhor. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos Ao seu lado, eterno.
fica de pé, faça assim com a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça do amado Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo reine abundantemente sobre vós. E quem crê diz amém. Se Deus é por nós, Deus abençoe. Vão em paz, em nome de Jesus.